O Próxima Parada tem agora um segundo canal, repleto de conteúdos exclusivos e imperdíveis. Clique no primeiro link da descrição e acesse. Olá, uma ótima noite para você que está ligado aqui na nossa programação informativa. O Jornal do Ônibus está no ar, com as principais notícias do mundo rodoviário para você. Essa semana promete ser movimentada nas principais rodoviárias do Brasil. O movimento de fim de ano deve crescer nas vésperas do Natal, e muita gente, sem dúvidas, vai viajar nos próximos dias, a fim de passar o Natal próximo dos amigos e da família. Entre quinta e sábado, se esperam recordes de embarques. O movimento este ano deve ser 10% maior com relação ao ano passado. Somente no Rio de Janeiro, a rodoviária Novo Rio deve receber cerca de 644 mil passageiros, entre embarques e desembarques. Mais de 20 mil ônibus devem passar pelo local. Vale a gente lembrar que, se formos pegar um panorama completo do ano, a rodoviária do Rio já recebeu mais de 10 milhões de pessoas. O turismo em nosso país cresceu cerca de 20% este ano, e isso, sem dúvidas, ajudou a impulsionar esses números. Em São Paulo, as 3 rodoviárias da capital paulista devem receber diversos passageiros nos próximos dias. No Jabaquara, o principal destino, sem dúvidas, deve ser o litoral. Na Barra Funda, vão se concentrar os passageiros para o sul do país. E no Tietê, teremos o maior número de passageiros, com destinos ao interior do estado, Rio, Espírito Santo, Minas e diversos estados das regiões Sul, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Viagens internacionais também não estão descartadas. Já em Santos, a rodoviária da cidade vai ter 67 ônibus extras neste fim de ano. A capital paulista é o destino mais procurado. Aqui no Paraná, assim como em outras regiões, também se espera uma demanda bem alta neste fim de ano. Maringá, Londrina, Curitiba e Foz do Iguaçu devem ser as cidades com a maior demanda de passageiros. Como nessa época de ano a demanda sobe, as empresas precisam se virar nos 30 para ter o máximo de ônibus possíveis disponíveis para os viajantes. Muitas companhias até têm uma frota grande, porém, como tem muita gente viajando e muitas linhas acabam tendo mais horários, o número de ônibus acaba sendo insuficiente. Isso porque uma frota reserva precisa ser mantida em caso de emergências. Justamente por isso, as empresas grandes e tradicionais recorrem a outras empresas, como as de turismo e fretamento, por exemplo, que nesta época acabam deixando seus veículos mais parados. Com isso acontecendo, um dinheiro é rendido para essas companhias menores, e as grandes empresas fazem uma espécie de aluguel desse tipo de ônibus, normalmente agora entre dezembro e janeiro. A Road Rotas, por exemplo, agregou nos últimos dias diversos ônibus em sua frota. Dá só uma olhada. A Volvo informou que vendeu para a Aviação Catedral, com sede em Brasília, 152 unidades de chassis da marca, todos com a tecnologia Euro 6 de redução de poluentes. São 88 unidades do modelo Volvo B460R, 6x2, e 64 do Volvo B510R, 8x2. Os veículos são double-deckers e vão operar nas diversas linhas que a empresa tem pelo país. Hoje, a Catedral atua em 14 estados, nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e principalmente no Nordeste. Alguns carros desse lote já foram fabricados, noticiados inclusive aqui nas renovações de frotas, e em breve mais carros devem ficar prontos também. O governo do Paraná firmou uma parceria com a Aviação Garcia, a fim de promover o turismo do estado.
o governador Ratinho Júnior, em evento na última segunda-feira, lá em Curitiba, anunciou as novidades. Alguns ônibus da empresa receberam um adesivo escrito Visite o Paraná, assim como também uma identificação no itinerário. Nas notícias da Itapemirim, começou ontem, terça-feira, o leilão da massa falida do Grupo Itapemirim, que teve falência decretada pela Vara de Recuperações Judiciais da Justiça de São Paulo em 21 de setembro de 2022. As dívidas do grupo somam 2,2 bilhões de reais. No entanto, mesmo com o leilão começando, não significa que a situação já está resolvida. Pelo contrário, o processo deve se estender no mínimo pelos primeiros 3 meses do ano que vem, indo mais ou menos até o comecinho de março. Este leilão está dividido em 3 datas para lances, as chamadas praças. Justamente por isso, a situação não deve se resolver tão cedo. O primeiro leilão acontece entre 19 de dezembro e 5 de fevereiro. O segundo vai do dia 5 de fevereiro até o dia 20 de fevereiro. E o terceiro e último vai do dia 20 de fevereiro até o dia 6 de março. As datas mencionadas dão oportunidade ao comprador de fazer lances abertos até o fim da praça. Normalmente os bens sempre são arrematados na última rodada do leilão, quando não há valor determinado para os veículos, equipamentos e imóveis. Outra coisa nesse processo são as contestações de Sidney Piva de Jesus, que estava à frente do Grupo Itapemirim, quando o conglomerado teve falência decretada. Piva é investigado por supostos atos fraudulentos, que teriam culminado no fim da Nova Itapemirim, e contesta os valores dos bens a serem leiloados. O mesmo ocorre com os credores, que acham que alguns valores, em especial de imóveis, estão subdimensionados. Lembrando que neste leilão são mais de 100 veículos disponíveis para lances, entre ônibus mais novos e mais antigos, com os valores variando entre 50 e 100 mil reais. Os valores podem cair pela metade na segunda praça do leilão. O Parque Rodoviário de Cachoeiro de Itapemirim está na casa dos 116 milhões de reais. Já na Nova Itapemirim, é empresa criada pela Suzantur, arrendária das linhas e serviços da antiga Itapemirim, venceu mais uma decisão na Justiça de São Paulo. O Tribunal do Estado negou um recurso da aviação Águia Branca em relação a guichês no terminal rodoviário do Tietê. A Águia Branca levou, inclusive, uma advertência na decisão. Isso porque a empresa entrou com um recurso especial contra uma decisão anterior que já havia negado a devolução do guichê para a Águia Branca, que passou a ser usado novamente para as linhas da Itapemirim. O recurso especial foi inadmitido e foi determinado que a Nova Itapemirim Suzantur permaneça no local. A empresa do ABC Paulista apresentou provas contundentes em relação ao caso. Agora não adianta a Águia Branca entrar com embargos na decisão, porque a decisão em si já foi tomada. O guichê da Suzantur e ponto final. Essa situação toda está acontecendo porque antes da falência, a antiga Itapemirim praticamente deu de bandeja esse guichê para a Águia Branca, que por si só passou a atender no local. O espaço em si foi dado para a Companhia do Metrô de São Paulo, responsável pelo terminal do Tietê, que posteriormente repassou o espaço para a Águia Branca, pois a empresa na época precisava daquele espaço. Com a Suzantur assumindo as linhas, a Águia Branca foi obrigada a sair daquele lugar, por ser um espaço destinado a Itapemirim. A Águia Branca então trouxe vários argumentos, mas nenhum foi suficiente para convencer a justiça. Um dos argumentos foi que o guichê pertence à companhia do metrô e que o espaço não pode ser considerado bem para ser arrendado ou um ativo. Mesmo assim, a justiça não se sentiu convencida. Todas as evidências da Águia Branca foram contestadas e a justiça passou o guichê para a Nova Itapemirim. Com essa vitória na justiça, a Nova Itapemirim espera agora ter um pouco de paz e tranquilidade, pelo menos neste fim de ano,
Até porque semana passada, a Garcia mais uma vez voltou a cutucar a empresa. E está acontecendo também o leilão da massa falida da Itapemirim. Bom, enquanto tudo isso está rolando, a gente segue falando de Nova Itapemirim. Isso porque a empresa solicitou à NTT a liberação de mais 10 linhas de ônibus. Os trechos que podem voltar em breve, você confere aqui na tela. Jundiaí-Curitiba via São Paulo, Rio de Janeiro-Curitiba via São José dos Campos, Rio de Janeiro-Florianópolis via Itajaí, São Paulo-Rio de Janeiro via Duque de Caxias, São Paulo-Rio de Janeiro via ABC, São Paulo-Porto Alegre via Balneário Camboriú, Campinas-Porto Alegre via São Paulo, São Paulo-Campos dos Goytacazes via BR-101, Campinas, Campos dos Goytacazes via São Paulo e a linha Cachoeiro de Itapemirim-Niterói via Macaé. Vamos aguardar, para ver se a NTT vai liberar essas linhas para Nova Itapemirim. Esperamos que sim, até porque quanto mais linhas retornarem, mais dinheiro vai entrando e o pagamento por parte da Suzantur vai sendo feito. E também melhora a vida para o passageiro. Isso porque garante mais ônibus e mais concorrência no trecho. Beleza? Show de bola. Ainda hoje no Jornal do Ônibus, BRT Rio contará em breve com 85 ônibus novos. E a seguir, as notícias que estão em manchete no mundo rodoviário. O JO volta em instantes. Não saia daí. O governo do Amapá vai disponibilizar tarifa zero para moradores do conjunto habitacional Miracema, na zona norte de Macapá. O passe gratuito vale entre 6 da manhã e 11 horas da noite. Tem tarifa zero no Ceará também. O governo do estado instituiu tarifa zero para estudantes da Grande Fortaleza. E estudantes da rede pública e privada vão ser beneficiados pelo programa Vai e Vem. No Tocantins, o distrito de Luzimangues, pertencente ao município de Porto Nacional, vai ter tarifa zero no transporte coletivo a partir de 1º de fevereiro de 2024. Enquanto as cidades com tarifa zero e passagens mais acessíveis, outros municípios estão cogitando o aumento nas passagens. Quem paga no dinheiro vai sofrer com aumentos no dia 1º de janeiro em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Quem paga no cartão vai ficar isento do aumento. Em Curitiba, um relatório da Câmara Municipal não descarta a ideia de tarifa zero na cidade, porém é inviável a passagem gratuita ser colocada em prática num curto espaço de tempo. No estado de São Paulo, Capão Bonito está desde a última segunda com o programa Tarifa Zero em operação. Na capital, a tarifa zero que começou a vigorar na cidade aos domingos teve já no último fim de semana um aumento de 35% na demanda de passageiros. A prefeitura espera que esse índice suba para 50%. Vale ressaltar que a remuneração para as empresas não vai aumentar, isso porque o subsídio é pago por km rodado. A eleição no Sindimotoristas de São Paulo foi anulada. Foi extinta a decisão que declarava Edivaldo Santiago como presidente da entidade. Novas eleições devem ser realizadas em breve. O BNDES liberou 80 milhões de reais para o financiamento do BRT ABC da Next Mobilidade na Grande São Paulo. Esse BRT vai ter 92 ônibus do modelo e-Trol da Eletra, que é um mix de ônibus elétricos com trólebus. O Rio Ônibus, sindicato que representa as empresas de ônibus do Rio de Janeiro, distribuiu cestas básicas e brinquedos para crianças na região de Guaratiba, com apoio do Centro Social Cultural Esportivo Estrela do Amanhã. Seguimos pelo Rio. A Transportes Blanco assumiu 2 linhas de ônibus em Japeri. São elas, a Japeri Pavuna e a Japeri Seropédica. 30 linhas de ônibus foram alteradas nos últimos 3 meses em Salvador. O objetivo, segundo a prefeitura,
é haver uma migração maior da população para o sistema de BRT. A Prefeitura de Cataguases, em Minas Gerais, lançou a licitação do transporte coletivo municipal. O valor de outorga é de R$1 milhão para o serviço. Juiz de Fora vai dar fim aos cobradores de ônibus. A transição vai ser gradual. A frota nova da cidade já não vem com espaço para o profissional. Moradores da cidade industrial de Curitiba estão com uma nova linha de ônibus. É a 723, Emílio Romani. A linha deve atender 1.200 pessoas por dia e tem 11,9 quilômetros. Também no Paraná, a Volare registrou um crescimento significativo de vendas aqui no estado neste ano de 2023, em diversos setores. Essas foram as principais notícias em manchete desta edição. A Prefeitura do Rio de Janeiro vai comprar 85 ônibus do tipo padrão com tecnologia Euro 6 para reforçar a frota do sistema de BRT. O aviso de licitação do tipo pregão eletrônico foi publicado pela Secretaria Municipal de Transportes no Diário Oficial da cidade. A abertura da licitação acontece dia 29 de dezembro, às 11 horas da manhã. O certame é dividido em 3 lotes. O lote 1 é composto por 30 ônibus, no valor de R$ 52,5 milhões. Já o lote 2 também é composto por 30 ônibus, no valor de R$ 52,5 milhões. E o lote 3 é composto por 25 veículos, no valor de R$ 43.750.000. As empresas no processo devem definir o preço total do lote, de acordo com os termos do edital. As seguintes características que você vê aqui na tela são as que as empresas precisam apresentar. Em cada lote, tem uma data para ser feita a entrega desses ônibus. Ainda nas notícias do Rio, a Prefeitura da cidade assinou um contrato de R$ 29 milhões para a construção de uma nova garagem de ônibus para o sistema de BRT em Paciência. A garagem ficará na Avenida Cesário de Melo, número 11.800. Enquanto a Prefeitura do Rio decide a compra de mais ônibus novos, os coletivos novos que entraram em circulação há uma semana atrás já estão dando problemas. Pelo visto, os problemas da Mercedes com o O500 MDA e o superaquecimento não foram corrigidos no Euro 6. Olha aí, minha gente, a fumaceira saindo do carro do BRT. Situação complicada. Um incêndio destruiu 3 ônibus da VCP em Paranavaí, no noroeste do Paraná. O caso aconteceu no último domingo. O corpo de bombeiros foi chamado e controlaram as chamas. Felizmente, ninguém ficou ferido. A polícia investiga o caso para saber como que o fogo começou. Um quarto ônibus chegou a ser atingido, mas não deu perca total. Um abraço para o nosso amigo Robson, que é lá de Paranavaí e está ligado aqui na nossa programação. Em Maringá, motoristas do transporte coletivo da cidade podem iniciar uma greve a qualquer momento. Os trabalhadores reclamam de mudanças feitas pela TCCC na escala de trabalho. O diretor do Sintromar, Sindicato dos Motoristas de Maringá, Ronaldo José da Silva, disse que a empresa vai realizar as mudanças reivindicadas pela categoria neste fim de semana e espera uma normalização do caso na próxima segunda. Pessoal, que fique bem claro, há uma diferença entre a escala de trabalho e a jornada de trabalho. A reivindicação é sobre a escala. E aí, aconteceu o quê? A empresa fez mudanças nos horários em que os motoristas trabalham. Por exemplo, vamos lá, motorista tal trabalhava na linha tal às 5 da manhã. Começava às 5 da manhã. Com a mudança, ele passou a trabalhar à tarde. Quem trabalhava no domingo foi para o sábado. Quem trabalhava à noite foi para de manhã. Quem estava à tarde foi para amanhã. Quem estava de noite foi trabalhar à tarde.
e assim por diante, beleza? É essa a reivindicação. É isso que está causando essa confusão danada aqui em Maringá, que por sinal não é motivo nenhum para fazer greve. Ok, não gostaram da escala, vai lá e reclama com a empresa, mas não há necessidade de você parar o serviço só por causa disso. Se fosse algo relacionado à jornada de trabalho, aí sim, porque daí já é outros 500 e é outra coisa que envolve. Aí já é uma outra história, um outro caso. A jornada é o tempo em que a pessoa passa trabalhando. Por exemplo, ela entra às 6 e sai às 5 da tarde. É um exemplo. Se a jornada de trabalho tivesse sido modificada, ela, sei lá, entraria às 6 e sairia às 8 da noite, por exemplo. Esse é um caso. Mas não é isso que aconteceu. Esse caso da Cidade Canção é somente em relação à escala. Beleza? E aí acontece o quê? É um outro exemplo, né? A pessoa, sei lá, entrava no serviço às 5 da manhã e saía às 4. Tá entrando agora, sei lá, às 4 da manhã, mas também tá saindo às 3 da tarde. Então, assim, a jornada de trabalho não mudou. O que mudou foi a escala. E causou essa confusão danada aqui em Maringá. Olá. Mais uma vez a gente é surpreendido com uma atitude inexplicável da parte do sindicato. É preciso esclarecer que a empresa não está descumprindo nenhuma regra trabalhista, a empresa não está descumprindo a lei, a empresa está cumprindo integralmente o acordo firmado com o sindicato. O que a empresa está fazendo é uma mudança normal na estrutura de escalas de trabalho. Ela não está alterando jornada de trabalho de ninguém, ela está mexendo nas escalas. Isso é um poder do empresário, isso é um poder do empregador, isso é legítimo que a empresa faça e isso não cabe interferência sindical. Então, mais uma vez, é uma atitude, do sindicato que a empresa discorda, que sequestra o sistema público de transporte, que toma para si um controle que não é do sindicato e que afeta e visa afetar a população usuária do serviço público de transporte e toda a comunidade de Maringá. A empresa não concorda com essa atitude, a empresa entende que está praticando um ato de gestão normal, legal, e é gestão da empresa. E quem controla a empresa são seus controladores, e não o sindicato. A Câmara Municipal de Curitiba aprovou um projeto da Prefeitura, no qual informamos aqui no JU semana passada, para a compra de 70 ônibus elétricos. O texto base estabelece teto de 317 milhões de reais para a aquisição dos ônibus e dos aparelhos de carregamento dos veículos. A proposta recebeu ao todo 25 votos favoráveis e 8 contrários. Os primeiros ônibus devem iniciar as operações em maio do ano que vem. No Rio Grande do Sul, Porto Alegre terá 12 ônibus elétricos a partir de 2024. 38 milhões de reais foram investidos, com subsídios da Prefeitura. O anúncio aconteceu no último sábado pelo prefeito Sebastião Melo, junto da apresentação da nova frota de ônibus da cidade, composta por 108 coletivos, movidos a diesel e com a tecnologia Euro 6. Com relação aos ônibus elétricos, vão ser 8 unidades do Marco Polo Ativo Integral, fabricado em Caxias do Sul, e 4 unidades do Caio E-Millennium, com chassi da Mercedes-Benz do modelo O500U, adaptado pela Eletra e com baterias da WEG, fabricado em São Paulo. Neste primeiro momento, 2 modelos vão estar circulando pela cidade, numa espécie de projeto piloto, sendo um ônibus de cada fabricante. Eles vão ficar por 60 dias nas ruas assim que começarem a operar. 2 linhas vão receber esses carros. As rotas garantem o uso total da bateria e foram escolhidas de forma estratégica pela Prefeitura. As empresas Nortran e Viação Teresópolis Cavalhada vão ser responsáveis pela operação destes carros. Bacana, hein? Show de bola! Em São Paulo vai começar os testes do chassi BYD D11B para ônibus elétricos articulados. O carro de teste tem carroceria da Caio do modelo E-Millennium. O Ministério Público do Distrito Federal vai pedir punição à Aviação Marechal após a empresa recolher alguns veículos de sua frota sem qualquer justificativa e sem aviso prévio na última semana. Segundo o MP, a ação afetou a população do Distrito Federal. A Marechal recolheu os veículos semana passada,
e só retornou com eles nas ruas após o governo do DF liberar 50 milhões de reais em crédito suplementar para as empresas de transporte. O MP vai investigar esse crédito e aplicar punições à empresa de ônibus. A Marechal transporta hoje mais de 110 mil pessoas por dia, o que equivale a 3,3 milhões de passageiros por mês. Ainda hoje no Jornal do Ônibus, reportagem especial, por que os ônibus natalinos são tão chamativos. E veja a seguir, as vagas de emprego disponíveis no mundo rodoviário. Voltamos já já, não saia daí. Hora da gente falar de emprego aqui no JU. A Unesul Transportes está com vagas abertas para motoristas de ônibus. A empresa pede como requisitos CNHD ou E, experiência comprovada na função e curso de transporte coletivo atualizado. Como benefícios, a empresa oferece vale-refeição, vale-alimentação, convênio SEST-SENAT e treinamentos contínuos na área. As vagas são para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e Lages, em Santa Catarina. Currículos no e-mail vagas@unesul.com.br, colocando no campo assunto a vaga para motorista, CNHD ou E. Currículos também no WhatsApp, DDD 51 99860 2363. E no Rio de Janeiro, há vagas de emprego abertas na Solazer. Por lá, estão abertas vagas para... Em Belford Roxo, vagas para auxiliar de escritório PCD, auxiliar operacional, mecânico diesel, gerente de operações, documentalista, gerente comercial, instrutor de motorista, técnico de refrigeração veicular e auxiliar de controle. Em Resende, há vagas para mecânico diesel e eletricista veicular. Já em Itaguaí, em Mangaratiba, há vagas para motoristas de ônibus. Em Itaguaí, Curicica e Bom Sucesso, vagas para motorista de micro-ônibus. E por fim, em Bom Sucesso, além de motorista, há vagas para auxiliar de serviços gerais. Currículos no e-mail rh2@solazer.com.br, colocando no campo assunto a vaga pretendida. Lembrando que não adianta você enviar o currículo aqui para o canal. A vaga só vai ser obtida entrando em contato com a empresa de ônibus. Boa sorte a todos! Por muitos anos, a Evanil, tradicional empresa de ônibus do Rio de Janeiro, fez parte do mesmo grupo empresarial responsável pela aviação Cidade do Aço. Em 2019, a empresa foi vendida e, junto com ela, a linha 405T, Nova Iguaçu/Barra da Tijuca, também foi vendida. Porém, como essa linha foi licitada, não era possível fazer apenas a transferência da linha da Cidade do Aço para a Evanil, e foi necessário criar uma cisão da Cidade do Aço, para assim o DETRO, Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro, pudesse aceitar a transferência e regularizar essa linha. A cisão da Cidade do Aço tem a seguinte razão social: RJ132 Transportes e Turismo Limitada, e recebeu o registro RJ232 no DETRO. Seu nome fantasia passou a ser Evanil Tour, que já está presente nos ônibus cadastrados na frota da empresa. Gradativamente, a mudança está acontecendo e a frota está sendo renumerada. Os ônibus natalinos seguem marcando presença pelas ruas do nosso Brasil. Fortaleza, no Ceará, está com diversos veículos decorados, e entre eles temos esse lindo Apache VIP 5 com decoração natalina. Esse eu confesso, ficou um espetáculo. Em São Paulo, Guarulhos também está com ônibus natalino no sistema complementar. E no Paraná, Curitiba está com ônibus natalinos em um de seus coletivos elétricos que estão rodando em testes pela cidade. O veículo decorado tem carroceria Marco Polo Active e chassi Volvo BZL, estando em operação até o próximo sábado, dia 23.
Muito show, né? É a magia dos ônibus natalinos espalhadas pelas ruas desse país. E a gente segue falando de ônibus natalino aqui no JO, na nossa reportagem especial. Por que os ônibus natalinos chamam tanto a atenção? Essa é uma pergunta que muita gente faz, né? Sem dúvidas, os ônibus natalinos são um atrativo à parte nesta época do ano. Esses veículos chamam a atenção por onde passam, desde as crianças até os adultos mais maduros, que se encantam com o brilho e a magia desses ônibus. Pode parecer que não, mas esses coletivos acabam se tornando um incentivo ao uso do transporte coletivo. Isso porque a decoração deles acaba sendo um item chamativo. Às vezes, a pessoa tá lá no terminal, tá lá esperando o busão. O busão demorou e ela pensa: vou pedir um Uber, vou pedir um carro de aplicativo. Aí vem aquele busão natalino bonito. Você acha que a pessoa não vai entrar? Ela fala: eu vou, só para saber como que é. E muita gente vai, meus amigos. E acaba sendo de fato um incentivo ao uso do transporte público. Seja lá onde estão, é impossível você passar por um ônibus natalino e não bater uma foto ou dar uma olhadinha nele. Ou se você não dá uma piscadinha para esse ônibus, você está vivendo o Natal errado. Brincadeiras à parte, é um atrativo muito grande e que certamente atrai os nossos olhos para esse tipo de coletivo. Mas por que esses ônibus chamam tanto a atenção? É simples. A decoração deles, mesmo por mais simples que sejam, acabam chamando a atenção. E nessa época do ano, ajuda no contexto da obra. O Natal por si só já é uma data incrível, do nascimento do Nosso Senhor. E os ônibus natalinos dão aquele toque especial. Por exemplo, você tem na sua cidade a decoração natalina, certo? Você vai, para o centro da cidade ver as luzinhas, as decorações, as novidades. E, claro, garantir bons cliques nessa época de fim de ano. E esses ônibus natalinos ajudam, sem dúvidas, nesse cenário mágico e especial de fim de ano. Justamente por isso são tão chamativos e agregam valor nesta época de Natal. É isso, meus amigos. Ônibus natalino, decoração natalina e Natal tem tudo a ver, sem dúvidas. É o casamento dessa época, é o casamento de fim de ano. Dá certo e ninguém reclama. Os ônibus natalinos, inclusive, são bonitos, é um atrativo muito legal e, dependendo da empresa, a decoração fica um show, um espetáculo. Bora pro nosso sim ou não de hoje. Você espera que na sua cidade o movimento de ônibus cresça neste fim de ano? Como que deve ficar a situação na sua região? Fala aqui nos comentários e responda a nossa enquete na aba Comunidade. Meus amigos, seguindo o cronograma do Jornal do Ônibus que eu tenho aqui todo mês, eu abro mais uma vez a seção Respondendo Comentários. Quem quiser, fique à vontade, pode enviar nos comentários deste vídeo e na postagem que fiz na aba Comunidade, dúvidas que vocês têm em relação a algo no mundo rodoviário, seja sobre empresa, carroceria, chassi ou algum sistema de transporte. Cada pessoa pode enviar até um comentário, ou seja, uma dúvida. Chega mais, participe! Assim eu termino mais esta edição do Jornal do Ônibus. Obrigado a todos pela companhia e pela audiência. Curta nossos vídeos, deixe seu like, comente e compartilhe. Se ainda não for inscrito, se inscreva e, claro, ative o sininho. Faço o convite para você conhecer o meu segundo canal. E o link está aqui no primeiro comentário fixado. E eu já adianto, tem muita coisa bacana saindo por lá nesta semana. Conteúdo inédito e exclusivo. Boa noite para você e até amanhã.